Louvado seja Deus, a paz do Senhor, que o amor do Senhor seja sobre a sua vida nesta quarta-feira, hoje, dia 5 de maio de 2021, dia que o Senhor preparou para nós, para estarmos aqui compartilhando uma palavra de Deus ao seu coração. E eu lhe pergunto já de manhã, iniciando esta manhã com Deus, manhã com a palavra do Senhor, eu lhe pergunto agora a respeito o que o amor é para você, não é? O que o amor significa para você? Eu também lhe pergunto agora se o amor que você exerce é um amor perfeito, é um amor, sabe, que realmente se iguala ao amor do Senhor, que é o amor ágape, ou o seu amor, na realidade, é um amor que precisa crescer, precisa amadurecer. Neste momento eu queria que você ficasse conosco, porque nós vamos falar a respeito disso. Queria que você pegasse seu celular aí e pudesse compartilha, sabe, para que as pessoas possam ser abençoadas. Chama as pessoas aí para que possam, junto com você, sabe, serem abençoadas. Chama todos os grupos que você tem aí e nós vamos nesse momento falarmos um pouquinho a respeito do amor. Primeira carta de Coríntios, capítulo de número 13 e versículos de número 1 a número 13. Nós vamos falar a respeito disso nesta manhã. Se você pode, compartilha aí, vá chamando as pessoas. Enquanto isso, nós vamos orar, vamos atrair a presença de Deus para nós podermos compartilhar essa palavra maravilhosa. Vamos lá então? Papai querido, eu quero lhe agradecer por essa noite, lhe agradecer, ó Deus, por tantas bênçãos, tantas vitórias que o Senhor tem nos concedido. Pai, quero te pedir que o Senhor venha estar conosco, o Senhor venha nos ajudar a romper em fé, e queremos, ó Deus, colocar a nossa família, a cada família, a mim e a cada um que está aqui, eu coloco diante de Ti agora, para que no nome de Jesus haja milagres, haja bênçãos, que o Senhor os alcance com a Tua graça, misericórdia, que o Senhor os alcance com a Tua mão poderosa e maravilhosa. Senhor, esteja repreendendo todo vírus, todo tipo de enfermidade. Isaías diz que pelas suas pisaduras fomos sarados, e eu creio que somos sarados, curados, no nome de Jesus. Cremos na proteção, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Que o Senhor nos livre, a nossa família, tanto de enfermidade como de acidente, incidente, de atentados, de, crises, de toda praga maligna que venha. Livra a nossa casa, livra as nossas vidas. Senhor, nós oramos pedindo a Tua bênção sobre esse meu amigo que tem a empresa. Coloque a Tua mão forte e permita, Senhor, no nome de Jesus, que ele, que ela venha sobressair nesse tempo de crise, nesse tempo que assinala um tempo de dificuldade, de desemprego, de pessoas vendendo menos, de pessoas passando crise. Nós profetizamos, esses nossos irmãos aqui, que estão conosco, compartilham, que recebem a palavra, que vão ouvir depois, eu profetizo em nome de Jesus, haverá prosperidade na sua empresa, aonde você trabalha, aonde você gerencia, aonde você é empregado. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor dê vitória sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre tudo aquilo que deseja o seu coração. Nós oramos nesta manhã, em o nome de Jesus, pedimos que o Senhor traga ao nosso coração a profundidade da Tua palavra, em o nome de Jesus Cristo, amém. Glórias a Deus, queridos, bastante gente está conosco já, que bom, vamos falar da palavra de Deus então. O nosso propósito aqui de manhã é falarmos a respeito da palavra de Deus, e eu queria convidar você, ainda são 7h25, eu queria convidar você a chamar aí, todos que você puder, joga no WhatsApp, bota aí no teu story, se você puder
compartilha, se você puder. Se não puder também, nós lhe amamos da mesma forma. Um abraço a todos que estão conosco aqui de manhã e vamos à palavra do Senhor, tá bom? Vamos à palavra do Senhor. É muito certo de que várias pessoas têm sido abençoadas. Irmãos, eu recebo depois eu fico vendo aí as mensagens. Se você tiver um pedido de oração, coloca aí. Você tem algo que quer compartilhar conosco, coloca também nos comentários, coloca mesmo, sabe? Eu tenho recebido depois aí alguns comentários, algumas pessoas têm me mandado mensagem pelo Messenger, pelo WhatsApp e etc. Eu queria que você pudesse compartilhar mesmo e testemunhar o que Deus está fazendo na sua vida, sabe? Quase todos os dias eu tenho uma pessoa que está testemunhando: pastor, está mudando a minha vida, pastor, estou crescendo, pastor, eu recebi um milagre aqui em casa, um filho, um parente que estava internado, está já curado. Então, Deus tem alcançado as pessoas que têm depositado a sua fé, Deus tem alcançado, e eu queria que você, em nome de Jesus, estivesse conosco também, para que possa ser abençoado. Beleza? Beleza pura? Vamos lá então, 1 Coríntios capítulo 13. Nós vamos falar aqui, sabe, do amor. Agora é interessante nós pensarmos a respeito de algo. Vamos, que eu já estou começando e nós já estamos falando a respeito da carta de Coríntios capítulo 13. É muito interessante nós entendermos, quando falamos de amor aqui, qual é o pano de fundo. O que está por trás disso? Qual é o painel, sabe, que está por trás? Qual é o cenário político, o cenário, sabe, das coisas que estão acontecendo nessa época em que Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto? É muito interessante você saber o painel de fundo que está aí, porque senão você vai falar assim: ah, poxa, é muito romântica essas palavras que Paulo fala. De fato mas é necessário eu entender, sabe, qual é o verdadeiro propósito que ele escreve. Veja que Paulo, lá no capítulo 1, versículo 7, ele vai elogiar a igreja de Corinto porque encontrou nela todos os dons. Isso é um elogio. Ele encontrou na igreja de Corinto todos os dons. Então logo nós entendemos o quê? Logo nós entendemos que ter os dons é muito bom, necessário. Todos devem procurar. Pastor, qual é o teu conselho? Você orar e jejuar e buscar incansavelmente os dons. Pode ver que primeira carta de Coríntios capítulo 12, lá no versículo 31, vai encerrar o capítulo dizendo: procurai fervorosamente os melhores dons. Paulo instrui desta forma. Então assim, eu devo procurar os dons. Isso de fato vai levar a minha vida a um crescimento, vai levar a igreja a um crescimento. Às vezes a igreja não cresce porque as pessoas não saem do leitinho, sabe? Então assim, como pastor nós conseguimos sair do leitinho? Vai para os dons, busca os dons, ora e diz: Senhor, eu quero crescer, sabe, no serviço do Senhor, eu quero crescer, e Deus vai te dar dons. Agora é de fato que os dons não são para a salvação. Ele serve para o salvo, mas não é para a salvação. Deixa eu explicar para você. Você ter os dons não significa que você é salvo pelos dons. Ah, pastor, mas eu orei e foi curado. Ah, pastor, mas eu falo em língua. Não quer dizer que não seja bom, isso é excelente. Mas não quer dizer que você tendo isso, você será salvo. Pastor, mas fulano fala em língua, ele vai ser salvo pela... Não, irmão, não vai. Ele vai ser salvo pela graça mediante a fé. Se ele tiver fé, ele vai buscar os dons. Se ele tiver fé, o amor dele vai crescer, vai ser perfeito. Então beleza, se você está entendendo isso, você vai compreender que na igreja de Corinto era uma igreja que Paulo elogiou porque tinha todos os dons na igreja de Corinto. Porém, a igreja de Corinto, você não vai ver em nenhum momento Paulo elogiar na carta de Coríntios a igreja que tinha muito dom, tinha muito amor. Você vai ver que Paulo elogia porque tinha na igreja de Corinto dons, mas não tinha amor, ou seja, o amor não era perfeito.
não era perfeito. Então assim, vamos falar a respeito disso nessa carta. Paulo vai abrir a cartilha e vai falar a respeito de um perfeito amor dentro, sabe, da igreja, analisando dentro da igreja de Corinto. Então pega lá, vamos lá para a gente entender um pouquinho isso aí. Paulo, ele então elogia a igreja pelos seus dons e algumas vezes até pela sua carnalidade. Lembra que Paulo vai dizer que estive convosco, que não pude falar como adultos, mas falei como meninos na fé, né? Como aqueles que ainda estão no leitinho. Você lembra disso? Então os dons são importantes, mas eles não definem a minha salvação. Há 3 coisas que você vai ver nessa carta. 3. A primeira é a superioridade. Você vai ver que eu vou começar a ler agora e você já vai ver que há uma superioridade do quê? Dos dons? Não, do amor. Você vai ver que a carta começa: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu me tornaria como bronze ressoante e como símbolo tininte. Então é necessário você entender que o amor aqui é colocado em um grau de superioridade, de fato. Você vai ver que daqui a pouco nós vamos falar da natureza do amor. Natureza, o que o amor é, o que o amor não é e o que o amor precisa fazer para ele ser o amor parecido com o amor de Cristo, o amor incondicional, não é? O amor ágape. Então nós vamos falar sobre isso e nós vamos encerrar falando da eternidade do amor. Eternidade do amor, ou seja, vai permanecer o quê? A fé, a esperança e o amor. Então o amor é eterno. De todos esses, pastor, qual é eterno? O amor. Beleza? Se você pegou até aqui, quero chamar a tua atenção. Muitos não compartilham, mas se você puder fazer a gentileza, compartilha aí. Entra no teu Facebook e publica essa live e outras pessoas serão abençoadas. Pode fazer isso? No amor? Estamos falando de amor, hein? Bora lá então. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Aqui é necessário você entender que há uma subdivisão nos dons. Existem os dons de elocução, existem os dons de poder e existem os dons de inspiração. Os dons de elocução são palavras de sabedoria, de conhecimento e discernimento espiritual. Os dons de poder, sabe, é de fé, de cura e de milagres. Os dons de inspiração é de profecia, de línguas e de interpretação. Mas na igreja de Corinto, o que permeava muito sobre a igreja eram os dons de poder, não é? Que é fé, cura e milagres. Os dons de fé, cura e milagres. E também o de inspiração, sabe, que era o dom de língua, de profecia, de interpretação. Às vezes nem muito, mas de línguas mais. Então a igreja falava muito em línguas. Isso é bom? É bom. Mas o dom de língua já foi explicado por Paulo mesmo, que o dom de língua ele serve para edificação individual, pessoal. Se eu falo em línguas, eu estou lá, se eu estou falando em línguas e eu falo em línguas meia hora, está edificando. O dom de língua, ele é preciosíssimo, ainda que muitos, você vai ver muitos criticarem o dom de língua. Talvez eles critiquem porque muitos não têm o discernimento de usar o dom de língua. O dom de língua é para usar mais, sabe, na tua oração pessoal. Você está lá dobrado o joelho, está lá, você está orando em línguas. Você está lá no teu pessoal, está edificando a você mesmo. Sabe? Agora em público, com todo mundo, e você fica meia hora lá orando em línguas, edifica você e não edifica a igreja. A menos, Paulo vai dizer na segunda carta, a menos que haja intérprete. O intérprete também é um dom, não é? Estou dizendo o dom de interpretar línguas estranhas, não é o dom de poliglota aí, ou seja, essa capacidade que as pessoas têm de ser poliglota, de interpretar todos os idiomas que tem. Eu estou dizendo, é um dom de Deus, o dom de interpretação de línguas estranhas.
Quando há uma pessoa na igreja que tem um dom de interpretação de línguas, então que fale alguém em línguas, porque esse fala em línguas e o outro interpreta, tá entendendo? Então um está lá falando em línguas e o outro está interpretando o que quer dizer aquela língua estranha, tá bom? É estranha porque não é discernida por nenhum desses que tem sabedoria humana. Ele é discernido somente com um dom do Senhor. Pode procurar em qualquer dicionário, pode procurar na internet. É lógico, irmãos, que você vai achar na internet até, sabe, é um manualzinho como você falar em línguas. E já tem um outro que traz aí como você entender as línguas estranhas. Mentira, não pode seguir isso aí. Porque, de fato, línguas estranhas é um dom. É uma capacidade que você recebe de Deus para falar com a mente de Deus as línguas, ou seja, somente Deus discerne isso. O diabo não pode discernir o que você está falando em línguas. Nesse momento é muito bom que tenha intérprete, porque o intérprete vai trazer o crescimento não só para você, como para muitos. Pegou esse conhecimento? Fecha aspas então. Isso é muito importante, você entendeu aí? É muito importante. Porém, na igreja de Corinto falava em línguas, falava, tinha pessoas que eram usadas em cura, outros eram usados em milagres, não é? E outros com fé sobrenatural, porém, faltava-lhes o amor. Por isso que o texto vai dizer, ainda que eu falasse língua dos homens e dos anjos, Paulo aqui vai dizer, olha, mais do que falar a língua dos homens e de que falar a língua dos anjos, se eu não tiver amor, nada será. Pegou ou não? Nada será. Então não é só o romantismo. Na verdade, essa carta, ela vai trazer, sabe, uma exortação sobre a igreja de Corinto. E, consequentemente, uma exortação para nós também. Como é que eu tenho me portado como sendo igreja? Eu tenho me portado com amor verdadeiro? Tudo que eu faço é em amor? Ou eu tenho me portado de forma inconvenientemente? Eu tenho me portado de forma em que o meu amor, ele deseja o bem próprio. Porque tem muita gente que faz, mas no fundo essa pessoa, ela quer ser beneficiada. Todas as vezes que você usar o amor só para benefício próprio, vai dar confusão, vai dar erro. Isso não vai te trazer crescimento. Quando você, usa o teu amor para com a tua esposa, tentando beneficiá-la, tentando beneficiar os filhos, todas as vezes que você exerce o amor para com a tua família, você vai ver que dá certo. A hora que você quiser trazer esse amor a bem próprio, todas as vezes que você trazer isso para o benefício próprio, você vai ver que alguém vai se dar mal, alguém vai ficar ressentido, alguém vai ficar triste porque você usou de um egoísmo, alguém vai querer brigar com você. Então o amor é para que possamos compartilhar ao próximo. O amor é para que nós possamos, exercê-lo ao próximo, tá bom? Então todas as vezes que eu fizer assim, eu serei abençoado. Não se preocupa com você, porque é sempre o pensamento assim, mas pastor, se eu tenho que amar as pessoas, quem vai me amar? Fica tranquilo, porque a lei da reciprocidade está nas mãos do Senhor. A lei do que o que semeia vai colher, essa lei da semeadura, o que nesta vida semear, certamente colherá. Então essa lei está na mão do Senhor, é Ele que cuida disso. Se você ama, se você estende a mão, se você acode, que você às vezes é humilhado, mas abaixa a cabeça. Às vezes no Evangelho não acontece isso, somos humilhados, somos chacoteados, as pessoas tiram sarro da gente, as pessoas, reclamam da gente, as pessoas falam mal, por trás da gente. Isso tem todo dia, irmão. Ei, não é que você deve abaixar a cabeça no sentido de que, agora eu vou ser um vitimista, agora eu vou ser um coitadinho. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que você deve amar. Jesus sempre explicou que você não troca ódio por ódio, você troca ódio do teu inimigo por amor. Aqueles que te amaldiçoam, você os abençoa. Pegou ou não? Cristão é isso, é viver o amor na íntegra. Você vai ver no capítulo 14, amanhã vamos falar sobre ele, que o amor não é só para nós observarmos, o amor é para ser vivido na prática. Amanhã falamos mais sobre isso. Mas aí o primeiro versículo, olha que estamos só no primeiro versículo, hein?
Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu me tornaria como bronze ressoante ou como símbolo tilintante. Na realidade, esse tilintante aí, desse símbolo, era um som ensurdecedor, era um som ruim. Sabe aquele som que te torna irritante? É isso que Paulo estava querendo dizer. O amor, quando ele é fingido, o amor, quando ele não é verdadeiro, ele vai se tornar irritante. As pessoas vão perceber que aquilo que você está fazendo não passa de meras palavras, sabe, com recurso próprio, ou seja, com o propósito de agradar a si mesmo. Então, teu amor precisa ser amor incondicional, um amor, sabe, que não quer o interesse próprio, é um amor que ele é ágape, é um amor que ele realmente quer o bem das pessoas. Vamos ouvir então agora o que continua dizendo, versículo 2: e ainda que eu tivesse o dom de profecia, e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, olha os dons que ele está falando, estava tendo da igreja, dom de conhecimento, sabedoria e de fé, tinha dentro da igreja, de tal maneira que pudesse remover os montes e não tivesse caridade, nada me adiantaria. Ainda que eu tivesse fé, eu, você, ainda que nós tivéssemos fé para dizer, todo o Covid do mundo inteiro vai embora, e de repente o jornal começa a dizer, olha, não se há mais nenhum caso no mundo inteiro de Covid, mas se isso não foi feito pelo amor, se isso não foi feito com um viés do amor, isso não adianta, isso não teve proveito. Então precisa ser tudo pelo amor. Vamos então falar um pouquinho sobre o amor? Olha aí, existem 3 classificações aqui da natureza do amor. O que é o amor, o que não é o amor. Se você puder, anota isso no comentário. 3 coisas: o que é o amor, o que não é o amor e o que é, ou o que o amor precisa fazer. A terceira parte, eu gaguejei, né? A terceira parte é assim: o que o amor precisa fazer. Então a primeira parte é o que é o amor, o que literalmente é amor. Isso é amor, ou seja, caridade ou amor é sofredor. O amor é sofredor. Ah, tem gente que fala, eu não quero sofrer, mas então não quer amar, você entendeu? Porque o amor é sofredor. Segundo, vai dizer que o que não é amor, ou seja, quando ele se comporta inconvenientemente, quando ele arde em ciúmes, quando isso acontece, isso não é amor não. Ah, eu amo tanto que eu tenho um ciúme incontrolável. Você está entendendo mal o que é amor. Isso não é amor, isso é possessividade, isso é egoísmo, isso é descontrole. Uau, pegue essas daí. E terceiro que eu falei para você, o que é que o amor deve fazer, tá bom? O que o amor é, o que o amor não é e o que o amor deve fazer, beleza? Vou ler o texto para você, se alguém puder, coloca isso no comentário aí. Bora lá? Você está tomando um café aí, meu querido? Olha aí. Versículo de número 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, busca o seu próprio interesse, não se envaidece, sabe? O amor não se comporta inconvenientemente. Seja, o amor ele vai trazer uma regra para você. Você vai se comportar de forma que isso será abençoador. Não busque os seus próprios interesses. Só como é claro, não se irrita facilmente. Aqui vai falar de paciência. No mundo, ontem eu estava vendo assim, eu estava vendo um vídeo lá, daí apareceu um vídeo lá de crises no trânsito. Irmãos do céu, eu não imaginava o quanto de agressividade existe no trânsito. Pessoas que tiram o outro do carro, pessoa que quebra o vidro do carro, pessoa que sai já com um pé de cabra quebrando o carro do outro, pessoa que sai com martelo de dentro do carro, pessoa que tirou o outro e socou o cara até o cara ficar com a cara ensanguentada, tudo no trânsito.
uma impaciência. Recentemente vi lá no Rio de Janeiro uma pessoa sendo morta, sabe, a tiro, passou no jornal isso, morta a tiro, porque se desentenderam, não sei, talvez um buzinou demais, o outro gritou, o outro levantou um dedo, sei lá, mas o que acontece? O cara saiu, sacou o revólver, matou o cara, matou e foi preso. Olha que absurdo, acabou com a vida de um e com a vida dela mesmo à toa. Sabe por quê? Estamos vivendo a geração da falta de paciência. E coisinha difícil é a paciência, não é? Paciência, domínio próprio. Aí você fala assim: ah, pastor, você está falando e você? Talvez eu esteja falando isso só para mim. Se você achar que serve, pega para você, não é? Todos os netos do meu avô, da minha avó, sabe, um dos desejos dos nossos pais era assim, que se parecêssemos com o nosso avô, não é? Minha mãe está por aí, deve saber disso, porque meu avô era manso, longânimo, mas eu não sei se a gente puxou ele não, viu? Mas, bora lá, queridos, olha para você ver. Então o amor, ele não se irrita facilmente, e não fica pensando mal do outro. Irmão, você já pensou que nós temos uma facilidade muito grande de até sofrer com as pessoas? Vai no velório, irmão, eu já chorei em velório de pessoa que eu nem conhecia. Sabe, às vezes você vai no velório, você vê a pessoa sofrendo, de repente você está se condoendo com a dor daquela família. Isso é natural. Mas você já viu como nós somos ruins? E às vezes nós temos dificuldade de celebrar a vitória do outro. A pessoa celebra lá, nasceu meu filho. 1, 2, 3, parabéns. Sabe, a pessoa celebra lá, meu carro novo. Às vezes ele comprou, sabe, aquele golzinho quadrado, aquele fusquinha. Talvez ele comprou a primeira CGzinha dele. E ele posta lá, primeira conquista. Irmão, para ele, aquilo é uma Lamborghini. Para ele, aquilo é tudo. Ele comprou um lotinho para pagar em 25 anos. Comprou um lote. Jesus vai voltar e o boleto vai ficar lá. Irmãos, e ele posta, meu lote, meu terreno. Irmãos, é a alegria dele. Nossa, porque eu também vibro com essas coisas. Uma coisinha que você compra, um celular novo que você compra, você fica uma semana inteira olhando para o celular e agradecendo a Deus. Irmãos, aprenda a celebrar com a vitória dos outros. Celebra com aquele que comprou o terreno, celebra com aquele que está com a CGzinha, celebra com aquele que comprou um Fusca. Ai, glória a Deus. Se ele está feliz, irmão, nós também estamos. Então, irmãos, nós temos uma dificuldade. Nós às vezes choramos com os que choram, mas aqueles que estão crescendo, às vezes as pessoas falam assim: como é que ele está conseguindo? Uns já são mais maldosos, falam: está roubando. Irmão, pelo amor de Deus, temos que deixar de ser assim, porque isso não é amor, não. Pegou ou não? Estamos falando coisa reta aqui hoje, não estamos? Estamos falando coisa muito reta. Versículo 5. 6. Não se regozija com a iniquidade. Ou seja, não fica feliz de pecar. Isso é falta de amor, viu? A pessoa que peca e ainda está feliz. Ah, é assim mesmo, irmão, é falta de amor. Para não falar falta de vergonha, né? Mas se regozija com a verdade, ou seja, aquele que ama. Aqui já está falando do que o amor faz. Aquele que ama se regozija, sabe, com a verdade. Sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. Irmão, você vê isso no dia a dia? A pessoa está passando por luta, crise, Covid. Se está seco, que seca, que pó. Se chove, que chuva que não acaba mais. Parece um dilúvio. Irmão, você está escutando? Está escutando isso? Irmão, é falta de amor. Falta de amor. Irmão, sofre todas as coisas com amor. Versículo 8. A caridade nunca falta. O que é caridade? É amor, é a mesma coisa. Caridade e amor é a mesma coisa. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, elas falharão. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando o que é perfeito vier, então o que é em parte será aniquilado. Aqui o texto está dizendo que eu preciso crescer em amor. Olha o que diz o versículo de número 11.
Quando eu era criança, em outras versões vai dizer, quando eu era menino, sabe, falava como menino, entendia como menino, pensava como menino, mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Ou seja, o amor precisa ser crescente. O amor não pode, sabe, ser algo que não cresce, fica estagnado. O amor tem que crescer. Vamos encerrar então? Eu quero encerrar com você. O versículo de número 12 vai dizer assim: porque agora vemos através de um espelho, sombriamente, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. Ou seja, o texto está querendo dizer, desde lá do versículo 10, quando vier o perfeito. Irmão, nós precisamos crescer, mas a Bíblia, sabe, ela nos dá a propriedade para entender que ser perfeito em amor, sabe, ser perfeito, irmão, é uma coisa para poucos, sabe? Então nós precisamos crescer em amor, mas não quer dizer que nessa vida aqui a gente vai ser 100%, talvez em algumas coisas, não é? Talvez a pessoa consegue chegar a um patamar em que ela é paciente, ela exerce paciência para com todos, longanimidade para com todo, ela consegue exercer o equilíbrio no falar para com todos. Talvez em parte você vai conseguir, por isso que o texto vai dizer, em parte, mas 100% amar 100% como Cristo, aí é só para Cristo. Mas a Bíblia está dizendo, quando Ele vier, aí o veremos, e aqui até está dizendo de maneira sombriamente, porque Paulo estava dando o exemplo do espelho na época. Há 2000 anos atrás o espelho não era como agora. Olha para você ver, agora o espelho ele traz a perfeição. Olha, perfeição mesmo, hein? Ele traz a perfeição, ou seja, ele vai representar, sabe, claramente, com perfeição aquilo que está diante do espelho, mas naquela época é como um espelho manchado. Você já viu aquele espelho que a pessoa deixa engordurado, aí você olha e você não se vê nitidamente? Muito bem, o espelho da época era sombriamente, como esse exemplo que eu estou lhe dando. Mas o espelho hoje precisa ser claro como esse que eu lhe mostrei. O amor hoje precisa ser, sabe, perfeito como esse espelho que eu lhe mostrei hoje. Precisa refletir perfeitamente o amor de Cristo. Eu encerro porque o tempo passa tão rápido e eu preciso deixar para você aqui a nossa conclusão. De tudo isso, a melhor coisa na sua vida é você entender uma coisa. Você investe em coisas, mas coisas vão passar. Você investe em casa, terreno, objetos, você compra, guarda dinheiro, tem um monte de dinheiro na poupança guardada aí. Tudo isso é bom? Não estou dizendo que você não pode ter. Pode ter, tá bom? Não é errado. Porém, desde que você tenha um entendimento de que o maior do que tudo isso é você saber investir. Todo o tempo que você está vivendo aqui é investir no amor. Olha o que diz o último versículo, que tudo vai passar, tudo. O teu corpo vai passar, a tua vida vai passar. O dinheiro, casa, carro, fazenda, dinheiro, patrimônios. Recentemente alguém me disse, até vou tomar café com ele agora, que um ricaço lá de Baiti morreu. Ele tinha 9 fazendas, 9. Sabe, e uma das fazendas que ele tinha, se andasse de carro, sabe, demorava para chegar do outro lado, de carro, de 4x4, ele demorava muito tempo para chegar na outra extremidade da fazenda, deixou 8 fazendas, sabe? Então assim, o cara morreu, com 8 fazendas, pode ter 20 fazendas, 30, vai morrer do mesmo jeito. Você vê aí, ó, recentemente morreu alguns cantores, alguns artistas muito ricos, com bilhões na conta. E o dinheiro dele, ele levou? Não. Então, irmão, o que é que você vai conseguir guardar na poupança da eternidade? Lembra que eu falei inicialmente para você que o amor é eterno? Aí, ó, versículo de número 13. Agora permanece a fé, você vai com ela até o final, e essa permanece. A fé, a esperança e a caridade. Porém, Paulo frisa aqui, entre os 3, o maior deles é o amor. Amém? Maior desses 3 é o amor. Que Deus abençoe sua vida. Escolha hoje, conselho que eu lhe dou, escolha hoje, exerça o amor
exerça para com o teu próximo. Veja naquilo que você não está conseguindo ser muito bom, melhore a partir de hoje. Paciência, você tem muito ciúme, você faz todas as coisas pensando só em você mesmo, você não gosta de sofrer. Ei, você precisa exercer o amor. Tudo que você fizer só terá valia se você fizer em amor. Eu encerro por aqui. Que o amor do Senhor, a bênção do Senhor, seja sobre todos que aqui estiveram conosco, hoje e sempre, em o nome de Jesus. Exerça o amor em Cristo Jesus.